te adoro, como eu te adoro. Agora só as mulheres. Espírito, 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 Espírito. Só as mulheres. Os homens vão sendo ministrados agora. Que desce canta rabassura e canta labás. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Canta rabassura e canta labalabás. Encha-me de novo. Encha-me de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito, Espírito. Cante, irmã. É você e o Senhor nesse momento. Aleluia. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Peça para Ele. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. E encha-me de novo. O Espírito Santo veio sobre as irmãs agora. Só os irmãos. Espírito, Espírito. Os homens agora. Cante. E desce. Solta a voz. Vamos cantar. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. E encha-me de novo. Os homens podem entregar mais. Canta, varão. Espírito, Espírito. Como no exército do Senhor. E desce. Isso. Glória a Deus. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. E encha-me de novo, peça. E encha-me de novo. Agora você não vai cantar nada, vai só adorar. Vai só adorando, toda a igreja. Toda a igreja. Os instrumentos bem baixinho, bem suave. Isso. Mais, irmão, mais, irmão, mais, irmão. É avivamento. É avivamento. Isso. É avivamento. Canta rabacê, rabalabadô, rabalabá. Ribralabá, sopanelele, cantralabá. Oh, miriana leve, sucribarabalabas. Oh, canta rabassuri, cantriba cacalabá, ribalabé. Oh, riandarabalabalabalabalabá, socribarabalabá. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus, abre os céus aqui nesse lugar. Ministra sobre a nossa vida, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, ribarala la bala 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 se canta la bala 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 bala. Oh, aleluia, aleluia, la bala 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 se canta la bala 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 bala. Aleluia. Levanta suas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Tu és santo. E nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Nós viemos aqui
para declarar que Tu és santo, inigualável. Nada se compara à Tua presença, Senhor. Diga: Deus, Espírito Santo, eu quero avivamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor cantam ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer cantam ao Cordeiro, cantam ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior. Diga: sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, diga: Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Aleluia! Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre, leva o seu nome, leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Toda criação. Santo, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo,
aplaudir Jesus bem forte. Aplauda ao Senhor. A palma da mão, cheio, 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 cheio. Diga, teu nome é o mais alto, declare isso. Teu nome é o mais alto. Teu nome É o maior. Teu nome É sobre todos os tronos. Poderes, teu nome é sobre todos. Diga mais uma vez, teu nome é mais alto. Teu nome é mais alto. Teu nome É o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação declare: Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Oh, o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Canta, povo de Deus. Tu sempre serás santo pra sempre. O teu povo canta e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo, santo pra sempre. Agora eu quero ver só os vencedores, vamos lá. E os anjos clamam, e os anjos clamam. A igreja, toda a criação. Você, exaltado és, santo pra sempre, santo pra sempre. Tá bonito. O teu povo canta, diga, o teu povo canta. Maranguape canta. Os teus servos dizem: santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Diga, tu sempre serás, tu sempre serás santo pra sempre.
aplaudir ao Senhor. Bem forte. Boa noite, vencedores. Boa noite, campeões. Deus abençoe sua vida, sua família, amém? Dá uma boa noite para essa pessoa querida que está ao seu lado. Cumprimenta esse irmão com a paz do Senhor. Isso, cumprimenta uma pessoa que você nunca viu. Glória a Deus, estamos aqui como igreja, estamos aqui como família nessa noite, amém? Para declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês em nome de Jesus, glória a Deus. É a segunda vez que eu venho aqui na igreja de Maranguape, junto com a pastora, minha esposa. E, irmãos, muito feliz. Eu estava falando até para o pastor quando a gente chegou aqui. Na última vez que a gente veio aqui, a minha esposa estava com barrigão, né? O menino estava na barriga. Quem lembra? Alguém lembra? Ah, então você estava naquele dia, né? Olha hoje o menino onde ele está, ó. Olha onde o menino está. Já está aí, ó, adorando ao Senhor também. Glória a Deus. E hoje está sendo uma bênção, irmão. Estou muito feliz de estar com você. E eu creio que Deus usou esse grande homem de Deus, pastor Rocha, para ministrar na nossa vida isso, avivamento. Porque é o que a igreja precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Senta um pouquinho, por favor. Senta um minutinho. Você já ficou bastante tempo em pé. Não vou judiar de você, mas eu quero dizer para você, fica preparado, amém? Fala para o seu irmão do lado, diga, se prepare. Se prepare porque o avivamento está só começando, amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, se prepare porque Deus está manifestando aqui a glória dele, em nome de Jesus. E meus irmãos, tem aqui também, comigo aqui, tá, cadê a pastora? Vem cá, pastora, se apresenta aqui para os irmãos, dá uma boa noite, dá um salve, deixa uma palavra aqui. Dá um salve aí para os irmãos. Boa noite, povo de Deus. É um prazer, uma satisfação estar aqui com todos os irmãos em nome de Jesus. Eu e meu esposo estamos vivendo uma maratona de fé, né, amor? Desde domingo, segunda, terça, quarta em oração. Hoje é o quinto culto da semana hoje. Começando nós fizemos domingo, segunda, terça, ontem lá nas nossas igrejas e hoje aqui em Maranguape. E amanhã vamos estar de novo lá no Genibaú, Bom Jardim. Glória e sábado lá na sede, né, pastor? Sábado na sede. Domingo na E domingo primeiro do mês, né? Porque o mês de agosto vai ser uma benção. E é só confirmação de Deus, como meu esposo falou, é o que a gente precisa, né? Esse domingo eu ministrava lá no Bom Jardim sobre nós iluminarmos, a Bíblia diz que nós somos luz, né? Então, eu não vou pregar aqui, né, que o meu esposo vai pregar, mas eu ministrava que nós somos luz, mas a luz, para ela continuar brilhando, ela precisa do azeite, né? E hoje o Senhor está trazendo segunda, terça, quarta e hoje aqui também mais azeite para a nossa lâmpada. Pode ter certeza que Deus está trazendo azeite para a sua lâmpada. Diga glória a Deus. Então, quando você sair daqui hoje à noite, você vai brilhar e vai brilhar muito. Você vai iluminar muito. Diga glória a Deus. Vamos Amém? aplaudir Jesus. Glória Aplauda ao Senhor por essa profecia sobre a nossa vida. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem aqui. Uma mensagem verdadeiramente objetiva, mas é importante a gente pregar, é importante trazer a palavra. O louvor, irmãos, ele é muito importante porque ele traz o avivamento, mas sem palavra não adianta ter louvor. Repita comigo, requisitos do avivamento. Requisitos são alguns preceitos, alguns conceitos para Deus trazer o avivamento. E os irmãos podem acompanhar também aqui na TV, ó. Abacuque, capítulo 3, versos 2. Versos 2. Tem um fundo. Sair? Fundo. Isso. Glória a Deus. Estamos ao vivo no YouTube também? Os amigos que estão acompanhando aí diretamente do nosso YouTube, Genibaú, muito bem-vindos. Estamos aqui na igreja de Maranguape hoje. E é uma benção essa reunião de hoje, avivamento para a sua vida.
Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Compartilhe essa mensagem, se inscreve no canal, manda para as pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Pode baixar um pouquinho, pastor, só um pouquinho mais. Perfeito, maravilha. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmão, você pode ficar à vontade, pode dar glória. No momento que você sentir de Deus, glorifica, deixa o Espírito Santo te dirigir. Amém? Olha só, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu tenho para mim que esse texto, irmão, ele é a base do avivamento universal para todas as igrejas, para todos os servos. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que? E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te do que? Da misericórdia. Amém? Vamos ler mais uma vez. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos... Nessa noite também estamos pedindo. Glória a Deus. Para ele acontecer, alguns requisitos, tem alguns passos que a gente precisa fazer para que ele aconteça. E nesse mesmo texto, ele dá os passos para que esse avivamento aconteça. Irmãos, antes de eu dizer esses passos, eu preciso dizer para você que nós estamos na época ideal para que aconteça avivamento. Diga, nós estamos na época, no período ideal para o avivamento. Você sabe por que eu afirmo isso? Porque, irmãos, está próximo a volta de Jesus. Quem crê? Está próximo ao arrebatamento da igreja, sim ou não? Mas também é uma grande verdade que nunca houve na história, irmão, um tempo onde as pessoas estão tão frias na fé. Nunca teve na história da igreja um tempo tão tenebroso como esse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas se afastando. Hoje, até aqueles que querem buscar a Deus, infelizmente estão impossibilitados por causa da insegurança. É ou não é verdade? Por causa do medo. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje na igreja, cultuando a Deus, buscando avivamento, e não foi por falta de vontade de virem, mas devido ao mundo do jeito que está. Você sabe, você está entendendo o que eu estou falando, né? Sim ou não? As coisas perigosas, a gente não tem segurança mais nem dentro da nossa própria casa. Outro dia um amigo meu falava assim: pastor, estava dormindo com a minha família em casa, quando de repente pularam um muro, invadiram minha casa, armados, não estavam tentando roubar a minha casa, mas entraram para buscar refúgio dentro da minha casa, colocando em risco a vida da minha família, a vida dos meus filhos. Ele disse assim: pastor, que mundo é esse? A gente não tem segurança, mas nem dentro da nossa própria casa. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? É um tempo tenebroso, é um tempo que até para buscar Deus está difícil. E não é só por falta de vontade, não é só por causa do esfriamento, mas pela insegurança, pelas catástrofes que estão acontecendo. Anteontem, né, hoje é quinta-feira, na madrugada de terça para quarta, de anteontem para quarta-feira, vocês viram nos noticiários os terremotos que aconteceram, os tsunamis que estão acontecendo? Irmão, tudo isso é sinal da volta de Jesus. E eu posso falar? Posso ou não posso? Os irmãos que vieram comigo lá do Genibaú sabem, eu sou um pouco polêmico, irmão. Você está preparado? Eu sou um pouco polêmico. Quando eu falo, tem gente que às vezes pode até querer cancelar. Mas eu não tenho medo não, porque os profetas de Deus, eles eram polêmicos. Você acha que Elias não foi polêmico quando ele disse assim: vai ficar sem chover 3 anos e meio? Você acha que o próprio Senhor Jesus não foi polêmico quando ele entrou dentro do templo e sentou a chicotada em todo mundo? Deus usa os polêmicos também, amém ou não? E eu vou dizer para você, irmão, com toda certeza, pode ser até polêmico o que eu vou falar, mas tem muita gente que está dormindo, que está abobalhada, que está igual, sabe,
Você já ouviu falar do crente astronauta? Que a cabeça está no mundo da lua? Tem gente que está assim. A pessoa está tão abobalhada com as coisas do mundo que ela não está percebendo que Jesus está à porta, que a própria terra, o próprio mundo, a própria natureza está mostrando os sinais de que Jesus está voltando. Meu irmão, eu entendo que o louvor, ele é uma oração feita em duas vezes. Falado, porque a letra é a oração, e cantado. Quem está entendendo? Então, quando ele falou avivamento, eu falei, ô glória. Nós estamos precisando disso, irmão. Você está precisando de avivamento. Eu estou precisando de avivamento. A igreja de Cristo precisa despertar. Porque Jesus está à porta. Nós não podemos ser como aquelas virgens que ficaram nessas, que ficaram ali, sabe, abobalhadas, que não se prepararam, deixaram faltar o azeite. E o que aconteceu com elas? Na hora que elas menos esperavam, Jesus apareceu, né? O noivo apareceu, trancou a porta, e elas ficaram. Irmão, imagine como muitos, escute o que eu vou dizer agora, imagine como muitos vão ficar surpresos quando as trombetas tocarem, o arrebatamento da igreja acontecer, carros se chocando na rua sem motorista, aviões caindo em todos os cantos do mundo, mães procurando os seus filhos, suas crianças, mulheres grávidas que estavam com a barrigona e de repente murcharam. Imaginam como o mundo vai ficar chocado quando o arrebatamento da igreja acontecer. E muitos que ficaram abobalhados, cegos, encantados com as coisas do mundo, e não buscaram ao Senhor, e não buscaram avivamento, e não buscaram encher suas lamparinas, vão dizer assim: meu Deus, eu fiquei para trás, eu fui deixado. Irmão, não responda para ninguém não, só para você dentro do seu coração. Se as trombetas tocassem agora, você subiria? Tua lamparina está acesa, ou só está o pavio aceso, mas o conteúdo lá dentro está vazio. Alguém aqui já usou lamparina? Eu sou do interior, irmão. Passei muito tempo na casa dos meus avós no sítio. Quando não tinha luz elétrica à noite, era lamparina com querosene. Quem conhece querosene? Negócio perigosíssimo, né? Combustível de avião a gente botava dentro de casa, como se fosse a coisa mais normal. Não tinha muriçoca que ficasse dentro de casa, meu, porque aquela fumaça preta, nem o inimigo aguentava, meu irmão. Até o diabo corria daquela fumaça preta. Diga misericórdia, Jesus. Mas, irmão, eu lembro que a lamparina, se ela tivesse sem conteúdo dentro, se você acender, ela acende ou não? Acende. O pavio pega fogo. Pega ou não pega? Mas dura? Dura? Dura ou não dura? Se não tiver o querosene, o combustível, se ela não tiver cheia lá dentro, vai acender. Mas assim como acende rápido, vai apagar rápido. Uma reunião como essa não é para acender rápido e apagar rápido. É para acender, você sair daqui transbordando, você sair daqui sendo luz, você sair daqui levando avivamento para a tua família, você sair daqui levando avivamento para essa cidade, a cidade de Maranguape. Aqui é uma cidade, a cidade de Maranguape precisa de avivamento. Esse avivamento, ele só virá se nós despertarmos para buscar o Senhor e entender que esse tempo é o melhor tempo para acontecer avivamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, quando Abacuque clamou isso aqui, estava chegando um período que nós conhecemos como um período interbíblico. O que é o período interbíblico, você sabe? Foram os 400 anos do silêncio de Deus, que a própria história, ela mostra que foi o tempo mais tenebroso da história do mundo. Foi os 400 anos onde a bruxaria ela se proliferou no mundo. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já viu em livros de história que nesses 400 anos tiveram mortes cruzadas e tanta coisa terrível, até chegar a vinda do Messias, né? Depois desses 400 anos. Quem está entendendo? Irmão,
Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, provavelmente já estava vendo a decadência da igreja. Longe não, 10, 20 anos atrás, a igreja chovia sinais, você via milagres extraordinários acontecendo, e eu não estou querendo diminuir os pastores, porque isso não é culpa dos pastores, mas irmão, hoje você vê que as igrejas estão escassas de milagre, é um testemunho esporádico, uma coisa aqui, outra ali. Porque quando não tem avivamento, não tem sinais. Quando não há avivamento, não há milagres. E foi por isso que Abacuque, ele clamou: Senhor, aviva. Se você for ler numa tradução chamada NVT, você vai ver que lá ele diz assim: Senhor, faz de novo os sinais. O avivamento que ele pede é os sinais que foram feitos no tempo de Elias, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, Jacó e tantos outros homens de Deus. Quem está entendendo, gente? Irmão, era um tempo de escassez. Nós estamos vivendo um tempo de escassez. Um tempo de escassez nas igrejas, um tempo de escassez financeiro, porque tem muita gente em crise financeira, um tempo de escassez de saúde, um tempo de escassez de princípios, porque hoje as ideologias estão dominando tudo, sim ou não? Quem está entendendo, gente? Está dando para você entender? Um tempo muito parecido com o tempo que Abacuque estava vivendo. Mas, para acontecer avivamento, quais são os requisitos? Primeiro ele diz: ouvi, Senhor, o quê? O que ele diz aí, versículo 2? Ouvi, Senhor, a tua... Olha para mim. O primeiro requisito para o avivamento acontecer é nós buscarmos a palavra. Não existe avivamento sem uma palavra, sem uma profecia, sem uma promessa vinda do Senhor. Irmão, eu adoro cantar, eu adoro louvar, mas eu seria um hipócrita, um mentiroso, se eu dissesse que só o louvor aviva. Louvor sem palavra não aviva. Quem está entendendo? Louvor sem palavra não aviva. Assim também como só falação sem adoração não traz avivamento. Tem que haver um equilíbrio. Tem que ter palavra, amém? Fale para o seu irmão: tem que ter palavra no teu coração, amém? Olha para mim, tem que ter palavra no teu coração, aí vai ter avivamento. O nosso ministério, a Igreja da Graça, ela tem um ministério da palavra que salta aos olhos. Aquela mensagem que você está lendo a Bíblia, de repente salta aos teus olhos, a revelação vem, teu coração queima. Isso é avivamento, gente. Quando a palavra queima no coração, é avivamento, igreja. Se hoje as pessoas estão se dispersando pelo mundo, pelo pecado, fazendo tudo errado, é porque elas estão deixando a palavra. Existe um terceiro batismo que poucas pessoas falam. O primeiro batismo qual é? Qual é o primeiro batismo? Batismo nas águas, sim ou não? Primeiro batismo é o batismo nas águas. Quem aqui é batizado nas águas? Quem não é, vai procurar o pastor e vai dizer: pastor, eu quero me batizar. Porque se você não fizer esse primeiro batismo, não tem avivamento. Você tem que nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, e ele já era um velho. O primeiro batismo nas águas. E o segundo? O Pentecoste. Diga Pentecoste. Que já está acontecendo aqui nessa noite. Não, você não ouviu não, já está acontecendo aqui. E o terceiro qual é? Diga, com fogo. Não, mas fala como se você tivesse tomado uma xícara de café bem pequenininha assim. Vai, diga, com fogo. Isso. E qual é esse batismo, pastor, que eu nunca ouvi falar? A palavra. Quando ela queima no teu coração, ela vai queimando, ela vai destruindo a angústia, ela vai destruindo o ódio, ela vai tirando o medo, ela queima a enfermidade, ela repreende o demônio. A palavra de Deus criou os céus e a terra. Você acha que a palavra não pode avivar a tua vida? Então o primeiro requisito é a palavra. O salmista, ele diz lá no Salmo 19, 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho?
Aí ele diz: meditando, seguindo, andando, conforme a tua palavra. Aí no versículo 11 ele diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. As pessoas estão esfriando por causa do pecado, mas só tem pecado porque não tem palavra no coração. O coração não tem avivamento. Não adianta, irmão. Meu irmão, pode ser o cantor mais, pode ser quem seja, pode ser o pregador vindo dos Estados Unidos, seja lá quem for, não tem avivamento se não tiver palavra. A palavra tem que queimar o teu coração, a palavra tem que fazer você chorar num culto. Se você vem numa reunião, a palavra não faz você chorar, meu irmão, está errado, alguma coisa. Tem que fazer você chorar, a palavra tem que ser a verdade dita na nossa cara, assim, ó, fala Deus. Quem não gosta de ouvir a verdade, meu irmão, vai esfriar. A palavra tem que vir como uma afronta mesmo. Olha, você está errado e tem que mudar. Quando eu falo que está faltando palavra, não é porque não tem gente pregando, tem muita gente pregando. Mas as mensagens de hoje, você já viu como é? É aquele oba-oba. É aquele, não, você é o centro do coração. Para com essa palhaçada. O centro do coração de Deus é Jesus. Ele nos ama incondicionalmente, mas se a gente não sair do pecado, vai ser condenado. É uma pregação para levantar o ego, mas não é uma pregação que traz avivamento. Ah, meu irmão, graças a Deus eu peguei uma época que se eu sentasse numa reunião dessa, parecia que o pastor sabia a minha vida toda. Baixava a cabeça e era peia comendo, meu irmão. Pedindo a hora para acabar o culto. Oh meu Deus, pastor, não vai acabar esse culto não, porque eu não aguento mais de tanta peia. Mas aquela peia construía um caráter novo. Aquela peia construía avivamento. Aquela peia deixava o coração pegando fogo. Lembra do pavio? Acende ou não acende? Mas se não tiver conteúdo, se não tiver óleo, apaga rápido. Assim são as pessoas que vão nas igrejas, que pregam a mensagem automotivacional, que motiva, alegra, dá um negócio na gente, mas quando sai lá fora, acabou. Pagou. Primeiro requisito, palavra. Segundo requisito, temor. Porque ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele veio o temor. A palavra, irmão, olha aqui para mim, a palavra produz temor. Lembra que eu falei para você que a verdade ela tem que confrontar com a gente? Quando eu digo confrontar, é no sentido de dizer assim: meu Deus, eu preciso mudar. Jesus falou alguma coisa para Zaqueu, gente? Jesus falou para ele: ô ladrão, devolve o dos outros. Falou? Jesus acusou ele, apontou o dedo, disse: foi ele mesmo que temeu. Jesus entrou na casa dele, o temor. Meu Deus, eu estou recebendo um homem santo fazendo tudo errado. Ele teve temor, ele enxergou. O temor é o respeito a Deus, irmão. Hoje está faltando avivamento porque falta temor. As pessoas não respeitam mais nem a casa de Deus, irmão. Outro dia a pastora estava lá no Bom Jardim. Essa semana passada estava lá no Bom Jardim, terminou o culto. O cara entrou, meu irmão, foi direto para o escritório, ela nem viu. Ela tinha entrado no escritório, quando viu, o cara entrou dentro do escritório, bêbado. Entrou bêbado. Se o cara tivesse mal intencionado, se o cara tivesse armado, tinha matado ela. Tinha matado ela. Nem os obreiros viram. Quando ela veio, tomou um susto. Falta temor, irmão. As pessoas não respeitam mais nada, nem a igreja. Sou de uma época quando a pessoa passar em frente de uma igreja, não que você tem que fazer isso, né? Mas o temor era tanto que quando a pessoa passar na frente, já... sim ou não? É ou não é verdade? Podia passar do outro lado da rua, mas se passasse era... nada contra. Mas isso é só um símbolo de temor. As pessoas quando chegavam na igreja antigamente, era horário. Não chegava depois do louvor, não. Era antes. Era para buscar, para poder a palavra entrar. Porque o louvor quebranta. Eu lembro que quando as pessoas chegavam na igreja antigamente, o que elas faziam? Dobrava o joelhinho na cadeira. Não era assim? E antes do culto, não é durante não. O pastor pregando, a pessoa... não, é antes. Dobrava o joelho, meu Deus. Orava ali, depois pronto.
Pegava a Bíbliazinha. O que é isso, gente? O que é isso? Temor, respeito. Igreja não é casa da mãe Joana. Igreja é casa de Deus. É lugar de respeito, é lugar para a gente adorar, venerar, entregar a vida a Jesus. Quebrantamento. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. Sábio é a pessoa que teme a Deus, porque ela vai estar sempre com a lamparina acesa. Aí ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Não é isso que está dizendo? O que é a notificar? O que é notificar? Quando chega uma notificação no teu celular, ou você pega uma multa de trânsito, chega uma notificação, diga: está repreendido. Queima, Jesus, essas multas. A notificação é uma repreensão. Tem gente que não gosta de ser repreendida, nem por Deus, nem por Deus. Mas Deus repreende, o Pai só repreende o Filho que Ele ama. A Bíblia fala lá, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro requisito, humildade. A gente tem que ser humilde, irmão, para aceitar a correção do Senhor. Só assim vai vir avivamento. Porque se a gente não é humilde para aceitar, a gente continua insistindo no pecado, a gente continua batendo de frente com a lei de Deus, não vai dar bom. O que Deus falar no teu coração, meu irmão, diga para Ele: Senhor, eu aceito, doa o que doer, aconteça o que acontecer, perca o que eu tiver que perder, mas eu só não quero perder a tua presença. Naamã ficou com raiva quando o profeta mandou recado, o profeta nem atendeu. Vem numa igreja e o pastor diz assim: vai lá. Você nunca mais volta naquela igreja. Você vai dizer assim: eu vou naquela igreja, o pastor nem me atendeu. O Naamã era um general. Chegou lá com Eliseu, Eliseu mandou recado, mandou auxiliar. Fala para ele que eu não vou atender ele não. Ele pensou que eu ia botar a mão na cabeça dele. Disse para ele que é para ele descer o Jordão 7 vezes e está curado. Se ele crer, isso não é uma repreensão? Isso não é um tratamento? Deus às vezes trata a gente duro, irmão. Se você não gosta de ser tratado duro, não gosta do teu pai. Meu pai e minha mãe, quando precisava, meu irmão, sentava a mamona. Era cinto, era chinelo, era vara da correção, mas eles estavam me odiando? Eles estavam querendo meu mal? Estavam me amando, queriam só o melhor para mim. Mesmo que os métodos sejam difíceis, isso não muda o fato que Deus te ama. Notificar é repreender, chamar atenção. Lá em Hebreus, a Bíblia fala, capítulo 12, que a repreensão no primeiro momento ninguém gosta. Ninguém gosta de ser repreendido, irmão. Só que quando a gente recebe, a gente aceita para a nossa vida, ela produz frutos pacíficos, a Bíblia diz. Ah, meu irmão, eu louvo a Deus os meus pastores que me repreenderam tantas vezes. Esse dia eu estava falando para os meus obreiros lá na igreja, que quando eu comecei na obra, a pastora era muito brincalhona e tal. Aí, uma vez fui tirar uma brincadeira com ela. Assim, uma brincadeira boba, sabe? Não tratei ela com respeito. Chamei ela de tu. Ei, vem cá, picolezeiro. Você sabe, picolezeiro, você sabe o que é? Não é um palavrão, não. Picolezeiro, o que vem de picolé? No carrinho, não chama assim não aqui? Irmão, eu sou do norte, lá no norte chama picolezeiro. O que vem de picolé no carrinho. Quem conhece? Quando a gente quer comprar um picolé, a gente fala: ei, não é assim? Vem cá, ei tu, ei bichinho, ei macho, ei, não é assim? Fui fazer isso com a minha pastora disse: me respeite. Você pensa que você está falando com quem? Meu irmão, na frente de todo mundo, eu fiquei pálido. Fiquei com tanta vergonha naquele dia, que eu passei uma semana sem conseguir olhar nos olhos dela. Eu tocava, né, e ela abriu o culto, quando ela vinha passar o louvor para mim, com a cabeça mais: sim senhora, pastor, sim senhora. Doeu, irmão, mas foi necessário.
Deus repreende para colocar limites na gente, porque sem limite a gente fica igual o mundo aí fora, ó, devasso, perdido, sem jeito, sem direção. Quem está entendendo? Deus repreende o filho que ama. Para ter avivamento tem que ter repreensão. Irmão, esses dias eu falei lá na igreja do Genibaú, falei para eles, os irmãos lá, o Brasil tem que começar a orar, a igreja precisa começar a orar, porque Deus vai permitir uma perseguição nesse país. Já está permitindo, sim ou não? Sim ou não? Já está permitindo. As coisas estão fáceis. E entenda bem, eu estou aqui falando de política não, eu não estou nem aí para política. Eu estou falando de uma coisa espiritual, que já está acontecendo nesse país. Deus vai permitir uma perseguição nesse país, para quê? Para repreender os filhos nessos, para despertar a igreja que está disputando interesse próprio e não está disputando o interesse principal, que é clamar por essa nação. Porque aquele texto que eu citei lá de 2 Crônicas 7,14, ele termina dizendo assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e o que? Sararei. Para sarar, Deus repreende. Quem é que é do tempo do mercholate? Oh, coisa boa, né? Para quem não é do tempo do mercholate, é só pegar um limão, quando tiver algum ferimento, tacar em cima. É 10% da dor que era o mercholate. 10. Não é 100 não. Quem é que é do tempo do mercholate? Deus pode te tratar com mercholate? Pode ou não pode? Ardia, mas sarava. Às vezes vai doer, irmão, mas vai sarar. Às vezes vai doer, mas vai sarar. O Espírito Santo está usando minha vida para dizer isso para você. Você já plantou com lágrimas, mas vai colher com alegria. Quem crê nisso? E no final do versículo 2 ele diz: na ira. Deus se ira, irmãos? Sim ou não? Lógico que se ira. Você nunca ouviu falar de dilúvio? Na ira, lembra-te do quê? Da misericórdia. Isso aqui foi o profeta pedindo, já que Deus vai repreender, vai notificar no meio dos anos, e esse meio dos anos é agora. Nós estamos vivendo esse tempo. O que Jesus chamou de princípio de dores. A mulher grávida, quando está perto do teu bebê, não sente dores. Nós estamos nesse período. Está para conceber. A mulher grávida está para sentir a dor que tem que sentir. Quem está entendendo? Ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Irmão, avivamento é a misericórdia de Deus sobre a sua igreja. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Isso é a misericórdia de Deus. Olha como o tempo está voando. Olha como o relógio passa rápido. Olha, nós já estamos hoje no dia 31 de julho de 2025. Eu lembro que quando eu era moleque assistindo o filme, o 2025 era o futuro. Lembra do filme? Lembra do filme? O pessoal voando, né? Carros, tecnologia. O futuro é agora, irmão. Chegamos em 2025, mas 2025 já está acabando. Daqui a pouco vem 2030. Daqui a pouco vem 35. Daqui a pouco é 40. Daqui a pouco é 45. Daqui a pouco é 50. Se chegar até lá, porque eu acredito que não demora, irmão. Ele está chegando. Não demora. Jesus está vindo, meu irmão. Ele está vindo cheio da glória. Ele está vindo vitorioso. Ele está vindo para restaurar. Aleluia. Amém? Então, para a gente encerrar, recapitulando, os 4 requisitos do avivamento é palavra, temor, repreensão e misericórdia. Essas 4 coisas é o que Deus está ministrando aqui nessa noite. E pode ter certeza, hoje é dia de avivamento. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor se você crê. Pode aplaudir. Aleluia. Deus abençoe vocês da live em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer o clamor já já, amém? Vamos buscar